Olá, meu caro amigo e amiga. Esse vídeo eu acredito que seja a última mensagem de 2025. E talvez a mensagem mais verdadeira que eu vou passar, não só nesse ano, mas que eu estou buscando passar para vocês, para você, principalmente, em toda a minha vida. Caio, que mensagem é essa? Eu tenho algo para falar, mas eu vou fazer algumas pausas. Esse vídeo não vai ser editado, não vai ser cortado para ficar mais abreviado, ou talvez para de alguma forma o algoritmo alcançar mais as pessoas, porque o vídeo ficou um pouco melhor e tal. Nada disso. Ele vai ser 100%. Talvez eu tire só o ruído do som aqui, porque o ventilador está aqui fazendo um ventinho para mim aqui nesse calor que estamos passando. Que bom, né? Mas essa mensagem é para você que está fazendo esse teu final de ano e está buscando fazer teus planejamentos para 2026, está colocando suas metas, seus objetivos. E já abro aqui para você, eu sempre, não vou dizer sempre, né, mas eu fiz isso por muitos anos, por muitos anos. E também já digo, isso é importante de ser feito e deve ser feito. Planejamento, estratégia, metas, planos, objetivos, desenhos, mapas mentais, tudo isso eu creio que é bom para o cérebro humano para alcançar os objetivos. A grande questão é quais os objetivos. Porque muitas pessoas acabam colocando as coisas. Mas, no fundo, por quê? Essas coisas, né? Vou chamar de uma coisa só, esse plano que você está montando, de alcançar, de conquistar, de chegar e etc. Ele está realmente ligado com algo maior, maior que você, maior que você. Propósito é aquilo que vem à frente. Então, ou seja, se você foi criado para algo que vem à frente, para você fazer algo que vem à frente. E também tem uma outra. Pô, essa palavra tem mais de um significado. Eu até quero pesquisar sobre isso um pouco mais, porque uma vez eu ouvi já faz muitos anos, e propósito significa o porquê que algo existe. Mas no rateio da palavra de uma palestra que eu vi faz pouco tempo agora, a pessoa desmembrou ali o que significava. Mas não quero ficar aqui meio redundante ou prolixo. A grande questão é, por que Deus te criou? O que você veio fazer aqui? E esse plano que Deus teve para você, que Ele desenhou, o motivo pelo qual Ele colocou o Espírito Santo dele dentro do teu corpo, colocou o teu Espírito e encarnou e veio na Terra, e está vivendo essa experiência aqui no mundo, realmente você está alinhado com esse plano de Deus? Esses teus objetivos, esse teu plano se alinhou com os planos de Deus? E como que a gente vem a buscar e descobrir isso? É um processo de autorreflexão bem grande, eu creio. Pelo menos para mim está sendo. Já há muitos anos eu tanto falo sobre isso como busco isso. E eu vejo que é incrível. Não sei se vai ser igual para todas as pessoas, mas é um processo, como tudo na vida. Não vai ser numa página de um livro que você vai ler, pode ser até mesmo um capítulo da Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui na minha frente, a palavra do Senhor. Graças a Deus. E eu não vou falar aqui de religiosidade, jamais. Eu sou o cara que justamente abomina a religiosidade, as coisas que o homem fica criando em cima da palavra de Deus para dominar, juntar mais para benefício próprio. Ponto. E eu não vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre o alimento, porque do que a gente está se alimentando realmente, porque aquilo que a gente se alimenta, a gente se nutre daquele alimento. E se a gente está se nutrindo daquele alimento, ele está causando algo em nós, em nosso corpo, em nossa mente, em nosso espírito. Quando a gente estava tomando café, agora há pouco aqui, ó, que é minha família, graças a Deus. Dom de Deus, bênção de Deus, graça.
Quando Jesus Cristo falava, né? Aquele que tomar, falou para a samaritana, aquele que tomar da água desse poço, vai voltar a ter sede novamente. Mas aquele que tomar da água que jorra de dentro de mim, jamais terá sede novamente. Aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, ele falou em outra passagem, tem parte comigo, mas quem não fizer isso não tem parte comigo. Ele falou isso. Jesus Cristo. E esse alimento, o café que eu estava falando, é um alimento físico, humano. Eu vou voltar a ter fome e sede novamente. Mas o alimento que alimenta o meu espírito, que vem do Senhor, eu jamais terei fome e sede novamente. Mas ao mesmo tempo, é incrível, porque eu vivo com fome de querer mais, com sede de querer beber mais desse alimento, dessa água que vem de Cristo Jesus, que vem do Senhor Deus, que vem do Espírito dele, esse Espírito da verdade, esse conselheiro, que está toda a vida, todos os dias presente conosco. E quando a gente busca essa presença absurda, essa presença absoluta em nossa vida, a gente começa a entender as coisas. É muito doido. Porque quando você começa a entender algumas coisas que você não entendia, e doido, não quero julgar ninguém aqui, gente, porque eu já fui e ainda sou muitas vezes essa pessoa. Você olha para fora, digamos, daquela Matrix, né? Quando você sai da Matrix, você olha para o mundo e você vê que a grande massa, a massa, né? Não está enxergando isso. Às vezes, a massa mais profissional, aquela com mais QI, digamos assim, com mais desenvolvimento, aquelas pessoas que estão buscando crescer, prosperar, e que, abrindo parênteses aqui, às vezes nem entenderam o real significado de prosperidade. Acham que prosperidade é dinheiro, bons relógios, carros, jatos, casas, coberturas, enfim. Prosperidade é a sua vida fluir numa plenitude que não lhe falta nada. Ah, Caio, mas e os meus desejos? Os teus desejos vêm depois. Primeiro foque no alimento. Primeiro foque em Deus, que é o alimento. Quando você foca nesse alimento, é como você amasse esse alimento. E qual é o primeiro mandamento que Deus nos deixou? Ame a mim, acima de todas as coisas. Que depois tudo lhe será acrescentado. Mas eu já falei isso algumas vezes aqui, repito. Infelizmente, o mundo, muitas pessoas, não generalizando todos, mas as pessoas que estão no mundo, digamos assim, elas buscam primeiro as coisas para depois Deus, ou até mesmo buscam Deus para ter as coisas. Esse é o caminho errado, gente. Não entre no teu ano de 2026 com esse pensamento, com isso no seu coração. Não faça isso com você, não faça isso com o teu espírito. Sabe por quê? Na palavra do Senhor Jesus Cristo disse assim: tudo que ligares na terra também será ligado no céu. Tudo que desligares na terra também será desligado no céu. O que você está ligando e desligando aqui? Pense nisso. Porque o que a gente vive aqui é só um pontinho na eternidade. Ó, como se fosse, literalmente, pode parecer um clichê, um jargão, né? Mas é uma verdade gigantesca. Sabe a praia? Quem conhece a praia? Vai lá, tem, sabe, uma conchinha, um grão de areia que seja, é aquilo ali. Ou uma gota que cai na água, no oceano, tu vai dizer, não importa, isso aí não é nada, é pouquíssimo. É exatamente isso, o nosso período aqui na Terra, comparado à eternidade que Deus criou. Entendeu? Então, como que a gente se preocupa tanto e dedica tanto tempo, como eu falei lá no início, não é que tá errado, mas tá ao contrário só, tá invertido. Dedica tanto tempo a colocar essas coisas profissionais, desenvolvimento pessoais, também, etc. na frente, que o desenvolvimento pessoal, como eu falei aqui, repito, é bom e importante. Mas tudo que vem primeiro, que está atrelado a Deus, é mais importante. Tudo. Tudo. Sabe por quê? Porque Deus é tudo. Esse vídeo aqui vai dar 10 minutos agora, talvez
né, para postar ele, tenha que repartir em 2. Então, vem aqui a segunda parte, continuando, se precisar cortar o vídeo. Porque esse dia eu postei sobre isso também. A pessoa que tem tudo, mas não tem Jesus, eu boto Jesus aqui, depois eu vou terminar a frase. Eu vou terminar agora, porque eu mudei e botei Jesus ali. Aquela pessoa que tem tudo, mas não tem Jesus, ela não tem nada. Eu vou voltar e me aprofundar mais na questão da frase, mas por que eu coloquei Jesus? Porque faz parte desse assunto aqui. O mundo generaliza muitas coisas, relativiza muitas coisas. Relativiza, essa é a palavra. Como assim, Caio? Até Deus é relativizado. Como a família é relativizada, né? Como o gênero é relativizado. Como muitas coisas estão relativizando. Até a democracia é relativa. Não existe isso. Existe certo e errado, gente. Existe verdade e mentira. E existe o pai da verdade e o pai da mentira. Entendeu? E eu mudo para Jesus porque Jesus traz mais pessoalidade nessa frase. Em outras coisas que eu também acabo abordando, falando sobre. E Jesus, as pessoas atrelam a um homem, a uma pessoa, que até mesmo ateus confirmam a existência de Cristo Jesus. Só não seguem a fé dos milagres e do todo o poder do Filho de Deus que ele é. Não que ele era, que ele é. Deus é, Jesus é, era o Filho e o Pai juntos, coiguais, coexistentes, através do seu Santo Espírito que ficou aqui conosco, que Cristo nos enviou. E, mais uma vez, por que trocar Jesus, botar Jesus ao invés de Deus, a questão de relativizar Deus? Porque Deus, aí a pessoa começa, Deus é o ar, Deus é a árvore, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é tudo, porque ele criou tudo. Não, ele criou tudo, mas ele é tudo, mas ele é uma pessoa. Segunda palavra para quem queira, eu não quero aqui soar religioso e dizer para você, que você tem que acreditar nisso, como algumas pessoas, pode ser um padre, um pastor, ou seja, enfim, quem for, você tem que crer nisso, você tem que acreditar dessa forma. Não, não é isso. Eu estou trazendo aqui aquilo que eu creio de todo o coração para você. E aquilo que eu creio, posso até dar um testemunho bem breve. Eu nunca falei isso aqui, eu vou falar hoje. Nunca falei. Falei para alguns amigos, já em testemunhos, nos grupos de orações, de palavra, que a gente estuda, que a gente tem, de comunhão, gente. Comunhão é maravilhoso. Comunhão é uma bênção gigantesca. Essa comunhão entre irmãos, onde você, às vezes, consegue enxergar o teu erro através do testemunho do outro, do erro do outro. E aí o cara, tu olha assim e vai dizer, nossa, eu tenho a mesma coisa. E eu vou testemunhar aqui para vocês. Cara, como que tu crê tanto nisso, né? Não só por isso que eu vou falar, mas por N coisas. Mas para não se tornar longo até demais, eu vou falar de uma delas. Um certo dia, bem desafiador da minha vida, dia 16 de julho de 2022. Eu vinha do trabalho, do que eu fazia, que estava um caos. Tava o olho do furacão F5. Tava horrível. Pressão de todos os lados, desgaste. Talvez você esteja passando por algo parecido. Ou talvez você passou ou vai passar. Esteja preparado em Deus. Você vai passar por isso. Esse deserto ele não te tira, mas ele passa com você. E Deus passou comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz caminhar pelos pastos verdejantes, porque Ele está comigo, eu creio. E nesse dia 16 de julho de 2022, eu estava passando já pela beira-mar lá de São José. E a cabeça estava assim, virada do avesso em relação ao mundo, as coisas, a pressão, o peso que estava sobre a minha mente, a minha cabeça, os meus ombros, sobre tudo, sabe? Sobre a minha vida. Eu resolvi, dobrei, estacionei o carro e fui lá na beirada da água. E eu já postei sobre isso só a imagem, mas talvez para quem pedir, eu posto aqui, eu coloco a imagem do mar que eu vi, do mar como ele estava ali na beira-mar. Eu fui na beiradinha ali na areia, na água, que praticamente não tinha água, era só lodo. A maré estava bem baixa, estava bem feio. E eu falei, meu Deus, a minha vida tá assim, Senhor. Tudo que é ruim, tudo que é podre, tá aqui, ó, na minha frente, comigo, ao meu redor, parece, Senhor. E eu clamei, gente. Eu não pedi. Eu clamei em nome de Jesus, que é o nosso único mediador. Eu falei, Pai, em nome de Jesus, me ajuda, eu falei. Não precisou de
orações elaboradas, decoradas e etc. Só clame, que o Pai te escuta. Ele sabe do que você precisa. E eu clamei, me ajuda, Pai. Eu dobrei meu joelho, sem me importar se tinha alguém vendo ou não estava vendo. Não interessava. É como se ali existisse só eu e Deus. E realmente foi isso. Era eu e Deus. A presença de Deus através do Espírito Santo dele. E eu dobrei o joelho e eu abri as mãos. E vocês não vão acreditar, talvez alguns acreditam, outros não. Mas não teria motivo nenhum para eu estar mentindo aqui. Eu não quero te vender nada, não quero te fazer seguidor, não quero. Eu só quero que você ouça de alguma forma a palavra do Senhor através da minha vida ou através da vida de alguém que chegue para falar sobre você e você dê essa abertura, porque a fé, gente, vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus, mesmo sem denominar nenhuma religião. Você pode ter uma fé absurda. Absurda. Muito maior do que a semente de um grão de mostarda, que é pequenininha, mas se tiver uma fé só daquele tamanho, faz um monte se deslocar para o oceano, como diz a palavra de Deus. E eu clamei, e começou a chover, garoar em cima de mim. Caio, como assim em cima de mim? É sério, gente. É incrível, não estava chovendo. E começou a garoar em cima de mim. Chuvinha leve, mansa. Como o Senhor fala, o meu fardo é... Como é que ele fala mesmo? Porque o meu fardo, né? Eu tomo o meu fardo sobre si, porque o meu jugo sobre si, porque o meu fardo é leve e é manso, alguma coisa assim, me confundi agora, mas é isso que significa mansidão, leveza, paz. É o que você sente na hora quando você coloca sobre Deus, sobre Jesus Cristo, o que tu está passando, o teu fardo, a tua cruz. E começou a chover e eu estava com os braços abertos e eu senti aquela chuvinha e foi maravilhoso, foi bênção. E eu agradecer muito a Deus porque eles, na minha opinião, no que eu acredito, eles só queriam me dizer uma coisa. 3 palavrinhas. Eu estou aqui. Ou eu estou contigo. Sem me prevalecer, eu não sou melhor que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas, tem na palavra de Deus, está escrito. Só que Deus, como é que a palavra fala? É como se ele se voltasse para o humilde. É como se ele se agradasse, é como se ele se agrada do humilde, mas ele rejeita o orgulhoso e o soberbo. Talvez você esteja mergulhado num poço de orgulho na tua vida, no teu coração, de vaidade, de ego, com teus planos, com as tuas metas, olhando sempre para você como centro. Voltando lá no plano mental que você pode estar fazendo, coloca Deus no centro. E tudo apontando para Ele. Tudo para Ele. Aí teu plano está correto. Ah, mas tem isso aqui que não era de Deus. Pelo fato de você ter colocado a intenção de apontar para Deus, de uma forma Ele vai tirar da tua vida, porque Ele sabe que o nosso coração é enganoso e Ele vai nos corrigindo. Ele não te julga primeiro, antes. A palavra ela fala um pouco, Ele não nos julga antes de Ele nos exortar ao erro. Entendeu? De alguma forma nos mostrar o erro. Então faça isso. Eu creio que Ele estava comigo. E esse é um testemunho que eu tenho para dar para você em relação à fé, a saber que realmente Deus existe. Eu não tenho dúvida, não foi o universo que veio e começou a chover, não. Foi Deus falando, Caio, eu estou aqui. E no outro dia, adivinha só o que aconteceu na minha vida? Nada. Continua. Ele não vai te arrancar do deserto com tudo. Talvez 2025 para você foi um deserto, talvez você vai continuar nele em 2026. E é para continuar. É para continuar, mas continue com Deus. E esse deserto vai passar, uma hora acaba. Se você ir lá no deserto do Atacama, pode ser a pé, com carro, seja lá com o que for. Se você não parar, independente da velocidade, 1 por hora, 10 por hora, 100 km por hora. Se você não parar, um dia você chega, você sai desse deserto, concorda? Um dia sai. Se você não morrer, é claro. Se tiver tudo ali, mas se você não parar, você continua e você passa por isso. E o melhor de tudo é passar com Deus. É isso. Para finalizar, gente,
porque agora já estamos chegando aqui, finalizando, eu acho, a segunda parte do vídeo, vai fechar 20 minutos agora. Então, se tiver uma terceira parte é agora, e última, se Deus permitir, porque eu quero estar sendo usado por Deus para falar, para trazer esse vídeo aqui para você. É isso que eu quero. Eu não quero falar do meu coração. Eu quero falar, através do meu coração, Deus usa a minha boca, através do que está na minha mente, do que Ele vem me colocando, todos esses meses, anos e dias que eu venho estudando, que eu venho buscando, que eu venho absorvendo, e eu estou cheio de erros ainda, que eu estou realmente numa busca absurda. Não quero nem usar essa palavra absurda, mas numa busca incessante, numa busca verdadeira de tirar. E eu descobri o que tira todo o erro de dentro de mim, o que me faz mais parecido com Cristo. Eu não quero chegar à perfeição. Não é isso, não é sobre isso. Mas é sobre realmente ser parecido com Cristo. É sobre isso. Humildade. A humildade quebra todo... Tem duas grandes virtudes que elas te levam ao sucesso, que digamos, ao sucesso. Sucesso é a plenitude, a prosperidade, realmente o lado bom. E o lado ruim tem uma outra grande virtude, que não é uma virtude, mas outra grande, algo que tem dentro de você, que vai te levar para algo ruim, para o caminho errado. Pelo caminho errado, na realidade, que é o orgulho. Sabe como que quebra orgulho? Com humildade. Como que quebra humildade? Com atitudes. Como é que você consegue ter atitudes humildes dentro do teu dia a dia? Que é isso que importa, é o dia a dia, não é uma vez, não é isso, né? Aquilo não são ações extraordinárias e etc. Não, mas é aquilo que você vive todos os dias, o ordinário, no bom sentido da palavra. É através da humildade. E a humildade você consegue ter quando você está se alimentando daquele que era o mais humilde. Você vai entendendo sobre como era, o que era, como ele fazia. E você vai trazendo isso para a sua vida e aí vai agindo, sabe quem? Dentro do teu coração, da tua mente? O Espírito Santo. O conselheiro, o encorajador que Jesus Cristo nos enviou. O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a viver, a habitar nas tuas ações, porque ele já habita dentro de nós, segundo Paulo fala. Eu creio, em nome de Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas você realmente consegue entender isso e viver isso, colocar em prática, a tua vida flui de uma forma que você não vai se preocupar ou vai viver ansioso ou ansiosa com aquele plano, com aquele planejamento, com aquelas metas e objetivos que você desenha para a sua vida. Sabe por quê? Porque a tua vida vai estar em Deus. E se ela está no cara, no Senhor, que criou tudo e que é dono de tudo que é do céu e de tudo que é da terra, do que mais você precisa se preocupar se você está com Ele? Ah, Caio, mas eu desejo isso, eu desejo aquilo e etc e tal. Pode desejar, não faz mal, eu também desejo. Eu também tenho um carro que eu buscava ter. Eu também... Entendeu? Não é nem meu, na realidade. É de Deus. Não Deus, o nome Deus ali. Mas não é meu. Mas Deus está me dando para administrar e usar. Para um objetivo. Então é para isso que você tem que ter as coisas. Ele vai te colocar num lugar. E nesse lugar ele vai te dar ferramentas para que de alguma forma você se posicione e chegue aonde ele também quer que você chegue. Ele pode chegar e te colocar lá. Não tem problema nenhum, ele tem todo o poder, ele pode tudo, ele é o Deus do possível e do impossível. Principalmente do impossível. Que quando as coisas estão impossíveis na nossa vida, é ali que Deus age. Então se você está pensando sobre tudo isso, sobre desejo, está alinhando esses objetivos na sua vida, esses anseios, ou até mesmo essa preocupação do que vai ser 2026 na sua vida, 2027, os próximos anos, a sua carreira, tudo, coloque tudo na mão de Deus. E trabalhe. E faça. E vai lá no teu trabalho e dê o seu melhor. E estude. E pratique, e compartilhe, e faça.
Não tem nada de errado nisso. Mas primeiro, alinhe tudo com Deus. Ore. Ai, Caio, mas eu não senti ainda, não veio. Então continue lá fazendo aquilo, mas não se submeta a fazer algo que venha só do seu coração. E sair movendo os pés como se Deus não estivesse iluminando realmente aquele caminho. Porque muita gente quer que simplesmente Deus ilumine o meu caminho. A palavra do Senhor lá no Salmo, eu acho que é o 119, 116, se eu não me engano. Ou 116, 119. Tem Salmo para Deus, né? Mas ele fala assim, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pegou isso? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pegou? A tua palavra, os teus ensinamentos, a tua vida, o teu querer, a tua vontade, o teu falar, o teu soprar, o teu fazer, isso é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso é tudo que eu preciso na minha vida para que eu prospere de forma sobrenatural. E tira toda a ganância ou a ambição exacerbada que você tenha na sua mente quando você lembra dessa palavra prosperidade. Fuja dessas pessoas que usam a palavra de Deus para dizer que você pode ter uma Porsche, que você pode ter uma Mercedes, que você pode ter uma Volvo, que você pode ter uma Ferrari. Sim, você pode. Mas cuidado com aqueles que usam a palavra para te falar isso. Leia Eclesiastes, o que Salomão, o homem que teve tudo, falou no final da vida dele. Eu descobri o que valia a pena debaixo do sol. Mas antes de ele falar isso, ele falou que tudo era vaidade. Que ele teve tudo, ele pode, ele passou pela sensação de ver tudo, e não é que ele estava em depressão. Alguns falam que ele estava em depressão e tal. Não, eu vejo que ele chegou à conclusão. Ele teve tudo. Lê lá, Eclesiastes 2 e 3, principalmente. Nossa, ele é fantástico. E ele teve tudo e ele mostra. Gente, é tudo vaidade. O que vale a pena debaixo do sol? Comer, beber e desfrutar do fruto do trabalho. E beber não é se embebedar. E comer não é ser guloso. E desfrutar do fruto do trabalho não é ser workaholic. Trabalhar exageradamente. Não. E não é trabalhar, ele fala desfrutar do fruto do trabalho. Não é? Então não pense em só trabalhar e não desfrutar. Não. Desfrute do fruto do trabalho. Porque se você não estiver desfrutando, querer ser só guardar, como o homem lá do celeiro da palavra, que queria montar maiores celeiros para guardar mais, e Deus falou assim para ele, coitado, pois hoje mesmo tirarei a tua vida. Tá na palavra, tá escrito. E daí, para simplesmente acumular, não faça isso. Não trabalhe para acumular, trabalhe para entregar, para desfrutar e para compartilhar. Isso é prosperidade. A generosidade, gente, tem muito a ver com humildade, com prosperidade com Deus. Aquele que dá alívio ao aflito, aquele que dá alívio ao aflito, alívio receberá. Mas não dê com a intenção de querer em troca. Porque com Deus não tem recompensa. Limpe todo o seu coração para que fique só o alimento de Deus. E aí você vai entender que tudo que você estiver fazendo, você vai ver, você vai fazer essas coisas de uma forma pura. De uma forma pura, sem se preocupar com nada, com quem vai falar ou quem vai pensar. Porque você sabe que o teu coração está em Deus e Deus está contigo em tudo que você faz na sua vida, em tudo que você vier a fazer em 2026. Então, meu conselho para você e para finalizar agora, último minuto, conselhos. Ore muito. Ore. E não é a hora pegar ferramentas, instrumentos que o homem criou e fica ali, não. Dedique tempo para Deus. Colocando tudo nos pés dele. Abrindo todo o teu coração. Até mesmo entre irmãos. Seja numa igreja, numa missa, num culto e etc. Entre irmãos, fala para ele, revela o teu pecado. Não é só para padre que a gente se confessa, não, gente. A gente se confessa para Deus, mas para o irmão tu pode se confessar. Ele vai ouvir o teu pecado, ele não vai te julgar, mas Deus está vendo que em comunhão você está abrindo o seu pecado, ele derrama a graça. E quando ele derrama a graça, as coisas acontecem de forma sobrenatural.
ore muito, busque o Senhor e vive essa vida maravilhosa.